Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Boa Vocês estão noite. felizes? Amigos, como que é, Vona? Amigos, Amigos. com muito carinho, com muito orgulho, que queremos agradecer a presença das famílias da juventude. Um zoom bem forte. Juventude? Ah, é o Milionário Zé Rico, fala É o isso aí? Milionário Zé Rico. Eu tô aqui, mas gente, da onde que é esse negócio? É o jargão da nossa estrada agora, né? Entendi. Que eu tô carregando. O jargão Entendi. da estrada é o do Milionário Zé Rico, entendi. Zé Rico. Depois que os meninos E aí, descobriram que meus ele era amigos? crente, os caras estão tudo felizes agora. O Milionário Zé Rico? O da vozona boa, a melhor Zé voz de Rico. toda. O cara não bebia, não fazia nada de errado. Falava palavrão. Era crente, todo mundo falou, cara, o cara... Caramba, essa Falei, aí me rapaz, pegou agora. não, pegou também. E aí os meninos estão felizes da vida. Eles estão só amigos, só Não, estão falando igual o cara. O Vona tem pôster do Milionário Zé Rico Tem. no quarto. O Lógico que Vona é fã. E aí, meus amigos, vocês estão bem? Estão felizes? Eu tô muito contente, sorridente. Você tá bem, ô Vona? Eu tô maravilhosamente bem. Sempre eu tô bem, né? Porque eu tô ao lado de vocês, pessoas aprazíveis. Ah, que é isso, Vona? Ó, Maravilhosos. Ô, Vona, você não vai correr de mim hoje não, tem academia depois da gravação, viu? Eu não vou. Ah lá, eu tô falando pra você? Já tomei falando. whey. Tá vendo? Você não me chama. Já tomei whey. Já tomei whey como se resolvesse agora. Não Tem é nada a ver. Não é mágico? Ele tá com aquele negocinho de choque ali no abdômen, tá ligado? Não é- se eu comprar whey, eu não emagreço na hora? AB Shaper. Meu Deus. É verdade. AB Toner. AB Shaper, mano. Será que dá mesmo? Não musculinho? dá, dá, né? ô, Bruno, não dá. Senão não tinha gente gorda no mundo. Era propaganda dos anos 90. É que é choque, o povo odeia choque. E aquele um que você segurava e ficava assim, ó. É isso aí mesmo. Você lembra desse? Não é que você segurava, você ficava em pé no bagulho. Isso, É, aí você você põe a ficava mão em e pé, fica aqui, ó. Fica- Que droga, né? Anos 90 enganou todo mundo. É o de drenagem isso aí, né? Drenagem Ai, linfática. meu Deus, de nada, de mas é chacoalhagem isso aí. linfática, né? Não Mas tem é isso nada a aí. ver. Estamos aqui, né? Mas hoje nós temos convidados aqui. Exatamente, Exato. convidados Ilustres. e parceiros. 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 Convidados e Investidores da parceiros. visão. E que legal, porque a gente tá fazendo um monte de pergunta aqui antes, né? Pra Interessante, entender. gente. Nossa, Sim. Nossa, faz isso também. Não, cara, então O que a gente falou, vamos significa? parar aqui, vamos começar logo e gente, nós faz O que significa que eles à são frente. mais surpreendentes do que nós achávamos. Nossa, Tá entendendo? Nós estamos recebendo aqui hoje Pedro e Sidney, que são CEOs da InChurch. InChurch. Uma salva de palmas. Nossos novos parceiros aqui. Solucionadores de problemas. É isso aí, bem-vindos. Obrigado, Mourão. Cara, Mourão? Brunão. Bom dia! Tem parceiro que é Mourão. Bom dia! Bom dia! Obrigado, Brunão. Corta isso aí, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Vou até voltar aqui. ó. podcast, Obrigado, podcast. Brunão, Medina. Cara, muito bom estar com vocês aqui. Muito legal. Tamo junto. Bom demais, gente. Prazer estar aqui. Pô, privilégio. Bom demais a gente poder bater esse papo aqui. Enfim, e falar do que a gente veio aqui para falar, né? Que é o que vocês quiserem. Ou não, agora o que vocês quiserem. Hoje dá pra começar com a galera, assim, o que é InChurch? E aí, quem? Quem começa? Par, vai. Bom, vamos lá. Começa aí. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, porque tem muita gente que... A gente já está aí há 6 anos, né? Você fez essa pergunta. No mercado. Hoje a gente trabalha aí com mais de 45 mil igrejas no Brasil. Nossa, mais de é 23. número, hein? 45 mil. mil Cara. igrejas. E a gente ficou muito conhecido como tecnologia, né? A gente faz o aplicativo das igrejas, que é integrado ali ao site, integrado a totens de autoatendimento também, maquininhas, e a gente muito conhecido por tecnologia. Mas poucos sabem, não sei os nossos clientes, é claro, né? De que a gente tem um propósito por trás, né? De ajudar a igreja. Então, a missão, de fato, né? O que se você entrar lá no site, tudo, você vai ver que a missão da InChurch é o quê? Como é que a gente ajuda a igreja a atrair pessoas, cuidar, capacitar, porque a gente acredita, então, que uma pessoa cuidada e uma pessoa capacitada, ela se torna um agente de multiplicação e o resultado é o quê? Expansão da igreja sem evasão, porque você está cuidando. E aí, então, esse grande projeto, como é que a gente entrega isso? A gente usa a tecnologia para que isso aconteça. Também usa tecnologia, como usamos educação e estratégias para que isso aconteça. Então, o produto da InChurch em si não é só a tecnologia. A gente faz o melhor aplicativo que uma igreja possa ter. A gente investe muito em tecnologia, são mais de 120 pessoas hoje trabalhando na InChurch, específico para igreja, mas, de fato, o que a gente entrega na ponta é o aplicativo, mas a gente tem lá o que a gente chama de X-Mission, que é uma missão de multiplicação, né? O X de multiplicação e missão de multiplicação, onde a gente entrega o quê? Então, estratégias digitais, não digitais, para a igreja o quê? Atrair, cuidar e
capacitar pessoas. A gente trabalha com um dado, por exemplo, que 80% da igreja ela não está evangelizando. Olha só. E aí foram procurar saber o porquê. E aí as pessoas... Não está evangelizando? Não está evangelizando. Está terceirizando, inclusive, isso para o pastor. Né? Poucos percebem, mas você vê uma igreja hoje onde você vai lá e você bota o pastor para poder pregar, inclusive na atuação nas redes sociais. Então você vê que antigamente eu sempre falo o seguinte, que a igreja sempre foi a maior rede social que existiu. Isso sempre vai ser, na minha opinião, que é o quê? Eu te chamo, daqui a pouco você está com o teu irmão, está com o teu primo já chamou tua tia, e daqui a pouco você está crescendo em rede social. E é só que vê a tecnologia, parece que a gente não entendeu a estratégia que poderia vir através da tecnologia, que era o quê? Você continuar esse trabalho de ser uma rede social. Você fala, caramba, agora veio isso aqui, é uma televisão para mim. E agora eu preciso continuar sendo a igreja e continuar influenciando através disso aqui que pode expandir mais gente. A gente fez, não, a gente falou, o que a gente fez? A gente pegou, pastor, olha que legal isso aqui, ó, parece que é com você. Eu vou ficar assistindo você fazendo isso aí. É com você. É com você. Então, assim, o que a gente está fazendo, você entendeu? O problema da questão de expansão da igreja, usando ou deixando de usar tecnologia, né, até antes da pandemia, a gente estava até demonizando as tecnologias que são... E prega, né? Essa aqui é distração e tal, que realmente é. Mas aí eu vou combater um negócio que vai ser igual dar um murro em pão de faca, que o povo não vai deixar de usar, porque a gente não deixa de usar. Eu quero pagar uma conta, tá aqui. Se eu quero falar com a minha família, tá aqui. Se eu quero falar com o meu time, tá aqui. Sim. Se eu quero assistir uma série, tá aqui. Virou Se eu quero... uma extensão do corpo. Uma extensão do corpo. Então aí eu vou ficar fazendo pregação de falar, gente, isso aqui é a pior distração do mundo, ou eu vou ir com força para dentro disso aqui. Intencionalmente. Intencionalmente. Né? Então, gerar conteúdo, trazer o evangelho, trazer... Então, se tem muita concorrência aqui, eu vou para cá também, então. São 9 horas, a gente fica 9 horas online por dia. A média brasileira? A média brasileira. Que loucura. E aí eu falo, a Deixa eu ver igreja o meu às aqui. vezes... Mais de 9 horas. É isso aí mesmo. 9 horas. É. E aí, pode pesquisar aí. Não, vê o meu aqui, tá. aquele que apresenta... Ah, tá. Eu não lembro onde que eu vi. É aí mesmo. Então, a média de 9 horas. Eu Tem um falo o pouquinho. seguinte, são 9 horas a gente recebendo tudo o que a internet tem de influência, né, de tanta coisa, e a igreja, não usando isso, a gente tem 40 minutos no domingo. Vai dar certo? Essa conta não vai fechar. Verdade. E a gente hoje reclama, Boa. talvez, da influência que as crianças estão recebendo, Exatamente. nossos Olha que meu jovens. Deus, 7 horas, cara, de uso por dia. Tá vendo? 7 horas. Tá isso. doido, mano. É isso. Na verdade, 9 horas é o adolescente e o adulto são 7 horas. É o dado, você viu? Já Na confirmou. veia. Na veia. Credo. Exato. E é interessante, a gente estava conversando essa semana, né? E trouxeram um dado que uma das ferramentas mais eficazes de evangelismo são os relacionamentos, né? Poxa, um pouco do que o Cisney falou, né? Acho que essa ideia da rede social, né? Da gente trazer pessoas, ela é uma estratégia de Deus, né? Através da pregação e etc. E a gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? E é o que o Cisney falou, cara. Hoje a gente tem uma rede social que potencializa essa atuação e a gente está fazendo isso. A gente terceiriza, bota na mão do pastor e pastor se vira lá. Agora, como é que eu gero a minha influência no dia a dia? Né? Para onde eu trago essas pessoas que eu ganho, que eu influencio, que eu alcanço através da minha vida, né? Esse é o desafio que a gente busca, de alguma forma, ajudar a responder, né? E aí, nessa questão da X-Mission que a gente entrega, aí tem a Agatha que trabalha lá com a gente, uma vez ela foi ler todas as estratégias, né? Aí chegou para mim e falou, pô, Sidney, mas eu vi lá, tem estratégia lá que não tem nada a ver com a nossa plataforma. E aí eu falei, cara, o que a gente tem a ver com a nossa plataforma? A gente usa ela como um dos meios, né? Então a gente está fazendo ali, a gente pegou ali, copiou a ideia ali de Paulo, né? Fazendo de tudo para com todos, com ganhar o maior número possível de pessoas. E aí só para poder começar aí com um dado, né, do que tem acontecido, e você vê o potencial de fato de tecnologia quando você usa para atrair, quando você usa para cuidar, né, quando você usa para capacitar. Uma das missões que a gente colocou lá são mais de 140 missões ali, a gente está atualizando o tempo todo. E uma das missões que a gente tem falado, que a gente fala pelo menos há uns 4 anos, de uma estratégia que é você simplesmente se conectar com pessoas que têm dores. E aí, quando a gente fala ali, até esse próprio versículo ali de Paulo falando, né, ele fala que fez de fraco para com os fracos. Eu falei, cara, qual é o lugar onde tem mais gente fraca? Conecta aí meia-noite na internet, você vai ver gente fraca a dar com o rodo, né? Então, ou seja, imagina que se você consegue responder
as dores do mundo. Tenho depressão, o que eu faço? Tenho ansiedade, o que eu faço? Né? Tanta coisa que tem na internet e a igreja não está para responder. E a gente fala isso há um tempo. Um ministério pegou e falou, cara, isso tem a ver. Vou fazer. E fez. Chuta aí, né? Quem está vendo e ouvindo aí, bota aí no chat. Quantas pessoas você acha que ele, se conectando, então, respondendo as perguntas, as dores do mundo, quantas pessoas ele conquistou para Jesus, né? Uma decisão para Jesus em 2022? Chuta aí vocês aí, só para ter uma ideia de... Fazendo um trabalho, então, na internet, se conectando com as dores das pessoas, começando uma conversa, né, pegando na mão e falando, não é assim, você tem depressão, mas tem saída. Quantas pessoas você acha que, então, um ministério que começou sozinho com uma pessoa conquistou em 2022? Vamos lá. 1.000 pessoas? 1.000 pessoas? Dá mais? Dá menos? Dá mais, né? Nossa, 4.000, hein? 133 mil decisões para Jesus em 2022. Olha só. Do céu. Dessas 133 mil foram 48? 48 mil, dessas 133, 48 mil fizeram um processo de consolidação de 7 lições. Dessas 48 mil foram aproximadamente 12.300 pessoas fizeram uma segunda consolidação de 32 lições baseadas no Evangelho de João. E dessas 10.200 e poucas pessoas ainda receberam atendimento via ligação de missionários digitais que se colocaram à disposição para conversar e atender essas pessoas. Né? Sabe qual foi o assunto que mais conectou? Meu marido está envolvido com pornografia. Aí a gente começa a ver as dores que estão na internet, a gente está... Que é o mal da internet hoje, quem, né? Então, essa ferramenta foi através aonde que foi feito isso? Então, Qual foi a estratégia? A estratégia eu falei que é uma das missões que está lá na X-Mission, que é basicamente o quê? A gente, você produzir conteúdo para o Google, que é o que o marketing digital faz. Ele produz, se conecta ali, né? O pessoal chama de topo de funil, e começa uma conversa até vender. Só que o engraçado é que até o nome é o mesmo, né? Você vai lá, você faz um funil e no final você tem uma conversão, só que é conversão em venda. É verdade. Eu falei, cara, até os nomes eles imitam, cara. Se a gente tivesse vergonha na cara, a gente estava ensinando o marketing digital a fazer marketing na internet, né? Mas, enfim, então, assim, é uma das missões que estão lá. Então, você começa a produzir conteúdo, tem muita coisa que a gente já colocou, inclusive. Isso está no site, onde que está isso? Isso o nosso cliente, quem é cliente Intuit, ele tem no painel de controle, ele tem lá todas as missões da X-Mission. Então, ele veio e falou, cara, vamos começar a fazer. Ah, Sidney, poxa, mas é muito conteúdo, como é que a gente faz? A gente tem conteúdo sugeridos também na plataforma e outros a gente... ajuda a falar, você tem que conectar, olha só, por exemplo, ele se conectou falando sobre meu marido está envolvido em pornografia, então tem um material falando sobre isso, testemunhos, olha que incrível para você ver, a gente comparando com o marketing digital, né? É tudo que a gente pode fazer em termos de tecnologia. No marketing digital, ele fala tanto da conversão, mas ele fala da prova social. Então ele fala assim, olha, se você trouxer um infoprodutor, que ele vai falar, olha, eu pego lá e faço a prova social, que é o cara que faz o meu curso, aí ele fica rico. Aí eu pego esse cara e falo, cara, grava pra mim e fala como é que foi. Aí o que está assistindo fala, caramba, se deu certo com ele, vai dar certo comigo também. E eu vou lá. Só que a gente esquece do nosso testemunho. Está lá, o testemunho edifica a fé. E o nosso testemunho, como é que a igreja tem feito hoje? Pega no domingo, 2 minutos e ainda fica acelerando. Irmã, mais rápido aí. Aí, não é? Então imagina, se a gente só pegar e organizar os testemunhos da igreja em uma plataforma, que é aí onde entra a tecnologia. Então você foi lá no Google, pescou e trouxe para uma jornada. Quando você traz para uma jornada, o que precisa ter nessa jornada? Um começo, um acompanhamento. A gente sempre fez isso. A gente pescava lá nas boates, nas ruas e traz para uma estrutura física, que hoje não precisa ser só a física, pode ser a física e o online, né? E aí você começa a conversar. Mas olha que incrível. Ah, mas aí precisa gerar conteúdo, etc. Querido, se você colocar só os testemunhos da igreja, você já abraça muita gente. Uma pessoa que foi curada de algo que, quando a pessoa entrar lá, ele foi curado, eu também posso. Um casamento que deu certo, tem um testemunho lá de uma pessoa, de um casamento que deu certo, também está abraçando a pessoa que está chegando. E eu não estou falando isso numa plataforma só digital, isso é uma plataforma digital e também na presencial. Né? A pessoa quer ver se é possível alcançar esse resultado, vamos falar assim. Sim, se ela vê que é possível, ela vai atrás. Sim, então, a InChurch, ela opera como uma rede social. Não,
Uma rede social não, como uma plataforma. Pensa o seguinte, Bruno. Imagina que o que o Sidney falou, né? Eu acho que qual seria a versão da igreja se ela atuasse no meio digital? É isso que a gente se propõe, assim, essa estrutura. Né? Então, você tem ali um ambiente onde a pessoa ela vai estar acessando conteúdos que vão edificar a fé, onde ela vai estar se conectando com os ministérios, com as áreas da igreja, se tornando um voluntário, ela vai estar se conectando com jornadas que a igreja vai buscar promover para aquela pessoa. Então, como o Sidney disse, pensa que o presencial ele é potencializado pelo que você faz no digital. E o que você faz no digital atrai a pessoa para o presencial. Realmente, então, o projeto da InChurch não é nem ser uma extensão da igreja física para o online. Não. É ser a igreja no online, entendendo já que as pessoas estão online. A igreja precisa estar onde as pessoas estão, gente. Nessa conta que você Esse é falou o já, ponto, se a média é de 7 a 9 horas de uso por dia, e aí uma vez por semana tem um culto ali de 1h30, 2 horas no máximo, Eu falo que é o seguinte... já a conta já realmente não Sim. bateu, não fechou, Sim. dentro de tudo que a gente consome aqui dentro desse aparelho, né? Sim. Exato. Então é de realmente as pessoas continuarem com o ensino da igreja, a jornada das coisas dentro da igreja, até mesmo as escalas para se fazer parte das coisas, e é muito abrangente. Exato. Mas o projeto InChurch ele foi tomando essa forma toda, ou desde o início já era a ideia? Qual que foi a primeira ideia dele, assim, de falar, cara, vamos Então, fazer na verdade... Porque vai virando uma bola de neve, né, essa ideia, né? Na As verdade, ideias assim, vão se mistura crescendo. um pouco do chamado, ou totalmente uma questão de chamado, com o que Deus nos... Né, eu falo com o Pedro, né, Pedro? Que fala, cara, tinha tanta gente melhor do que a gente não é de tecnologia, por exemplo, eu sou publicitário, Pedro também. Eu falo, cara, tanta gente melhor do que a gente, por que a gente foi escolhido para fazer isso, né? E Deus levando a gente cada vez mais em lugares que você vê, estava nos Estados Unidos agora, porque Deus está dando a direção para a gente para ir para a Índia. E se for pensar, não é nem por questões financeiras, porque nem fecha a conta. A gente está tentando, porque lá o máximo que pagam lá é por $15 e tal, por uma versão mais full, né, da plataforma. Então eu falei, cara, mas a gente não está por dinheiro por isso, né? A gente fala que se fosse para estar por dinheiro, a gente estaria em outros, com essa mesma tecnologia, talvez, em outros setores. Acho que eu me perdi aqui, porque que eu estou falando isso? Você está falando de chamado? De chamada, tá. Por que começou? Então, assim, quando a gente começou a InChurch, ela é uma tecnologia. E a gente ficava assim, né? Eu lembro ali, quando a gente começou ali com Silas Malafaia, que eu lembro que eu falei, poxa, ele coloca muitos vídeos, né? Você vê ali direto 5 vídeos por dia, etc., no YouTube. Então, por exemplo, o pessoal da mídia vai querer ter o domínio ali da questão de push. Então não vamos colocar, por exemplo, a estratégia de cada um. Não vamos colocar o push automatizado. Explica o que é push, né, para quem está Tá. ouvindo. Exatamente. O que é o push? O push são essas mensagenzinhas quando você recebe ali de várias plataformas. Eu não vou falar o nome aqui, né, mas tem uma... Notificações. Notificações personalizadas. Você vê lá qual o aplicativo está te mandando. A igreja, inclusive a comunicação em massa mais eficaz hoje, porque ninguém vê mais e-mail. Então, se a igreja quiser se comunicar melhor com a própria igreja, no dia a dia, na segunda, na terça, a melhor forma de se comunicar hoje é via push. E recebe push quem está com o aplicativo da igreja, né? Então, voltando ali, eu lembro que a gente tinha uma estratégia por trás, até muito pelo chamado pessoal. Então, por exemplo, lá em 97... eu fazia eventos com jovens, colocava DJ dentro da igreja, porque quando eu converti... Misericórdia. Levei o mundo para a igreja. Inclusive... mas é isso, eu fui muito Agendas abertas. quase crucificado nessa época, mas a minha intenção era o quê? Eu lembro quando eu converti, eu falei, cara, como é que eu trago a minha escola inteira para cá? Né? E eu falei, cara, eu vou fazer uma festa aqui, vou botar um DJ. Lembro que eu mandei remixar a música da Aline Barros, porque não tinha remix na época, né?
Tinha aí, nem o Arrebatados remix ainda. não tinha, nada. foi depois. muito Foi assim depois, que eu virei DJ. muito depois, Eu queria foi. fazer a festa, não tinha música, eu falei, vou ter que fazer minha Pois música. Isso, e tem hoje pastores ali. Então, eu sempre atuei nos jovens, depois no Ministério de Empresários, sempre também fazendo algumas estratégias para poder ganhar, enfim. E, então, assim, só que quando a gente colocou a tecnologia, a gente falou, cara, a gente não vai se meter na estratégia da igreja. Poxa, quem somos nós? A gente entrava ali, né, Pedro, em várias estruturas de igreja, falava, caramba, o tamanho da pessoa da comunicação, não A vamos. gente achava que ia entregar a tecnologia, eles iam arrebentar. Toma a tecnologia, eles já iam saber o que fazer. E aí a gente falou, cara, a gente não se mete. Só que aconteceu, no passar dos anos, eles começaram a pedir pra gente, poxa, isso daqui vocês têm ideia de como a gente pode usar? A gente falou, caramba, que legal, eles estão dando permissão pra gente colocar o que já estava ali em termos de estratégia, de possibilidade para ajudar. Então, ou seja, parece que eles não querem só a tecnologia, eles querem também o que a gente já tem como chamado. E aí foi que mudou um pouco a cara da iChurch, porque antes a gente colocava, então, a tecnologia na vitrine, e agora a gente coloca a estratégia junto com a missão, de fato, né? Então começou assim, com muito foco na tecnologia, e a gente guardando, mesmo que muito com o coração apertado, né? Quando você sabe o potencial que tem isso aqui, e você entrega e fala, cara, vamos ver como é que eles vão usar, você fica, meu Deus, eu usaria diferente, né? E agora eles estão dando, graças a Deus, a possibilidade da gente também ajudar, né? E a gente então criou essa Exhibition, que são diversas estratégias, insights, tudo que inclusive igrejas estão fazendo, que são clientes nossos, está dando certo, está ajudando a atrair, cuidar e capacitar. A gente tem colocado ali. E a plataforma não para. Quer ver, por exemplo, nessa questão de cuidado, né? Uma vez me perguntaram no podcast, Sidney, é possível cuidar de pessoas com essas tecnologias aí, colocando tecnologia como, tipo, distante, né? Aí eu virei e falei, é possível cuidar sem? Né? Porque você hoje não faz gestão de uma padaria. Vai ver a padaria. Nem para marcar com a pessoa para fazer o cuidado, você não consegue fazer isso sem um WhatsApp ou uma ligação. Não, quer ver? Muitos pastores que estão aí nos vendo, e líderes, vão se identificar. Quando as pessoas saíram da igreja, inclusive muito machucado, porque ficou doente, o pastor não ficou sabendo, ela não falou, mas saiu porque não recebeu uma ligação, ninguém ligou. Chateada, né? É o que mais tem, Ninguém me é o que mais liga, tem. ninguém me Perdeu liga. alguém da família, ninguém. Então, ou seja, a igreja precisa cuidar através também de dados. Né? Quando você está com 20, 30, talvez até fique ali. E ainda Não, assim, passou disso, olhe não- lá. Passou não tem disso, você não como. consegue, você Como é que perdeu você faz? o controle. Então, por exemplo, a gente colocou, no passado, uma atualização no aplicativo que ele pergunta para o usuário, como é que você está se sentindo hoje? Aí vem os emojizinhos lá, aí você pode Legal. falar que está triste, está abençoado. Quando fala que está abençoado, sabe o que a gente pede? Um testemunho. Você lembra quando eu que falei legal. do testemunho? Eu ia falar oferta, mas tudo bem. Tá abençoado. Manda o Pix, então. A gente pergunta o testemunho justamente porque eu falei lá atrás. Falei, cara, o testemunho pode edificar fé, então a gente já colheu o testemunho que vai ajudar a outra pessoa que está chegando. Bom. E a pessoa pode falar que está doente. Não, estou doente hoje. Opa, legal. já vai lá para o painel de controle da igreja. Olha, fulano tá doente. Tem Qual que oração por ali já. Oração, já pode fazer um pedido de Aí já, oração. Legal. já cai pro time de intercessão. O time de intercessão, quando ora, já clica no botãozinho Cara, lá, que orei. maneiro, velho. A Que pessoa legal. que fez pedido de oração, ela recebe a notificaçãozinha depois. Se a Pedido de pessoa oração, orou por acabamos de ela. orar por você. Então tem aquela relação de cuidado. Caramba, minha igreja estava orando por mim. Tinha alguém lá preocupada comigo. Que louco. Eu achava que a InChurch era igual ao outro, não sei se pode falar, se pode falar. É igual o outro aplicativo lá que era só para fazer escala, assim, sabe? Tipo assim, para gerenciar escalas e É tal. muito mais ministerial Nossa, é mesmo. muito mais, uma missão é muito mais por trás- abrangente o E negócio. que tem Tem esse braço, você passou. O organizacional também É porque existe. ele faz parte da jornada. Uma jornada da pessoa na igreja. Então, vamos lá, a gente atraiu e a gente começa a cuidar. Quem é essa pessoa? Qual o assunto que ela veio para cá? Olha como é que fica mais organizado, né? Tem uma vez que eu estava conversando com um pastor, ele falou, olha, o problema da igreja é que ela não está fazendo simples bem feito. Porque se você for ver, é isso, você conversa com uma pessoa, está lá, estão gritando pelas dores. A gente vê os jovens hoje fazendo tanta coisa, né, de se vestindo de tal, pintando, etc. Mas eu vejo o jovem e falo, cara, esse cara está gritando na internet e a igreja não está conectando com ele, né? Então, quando você conecta e você traz para uma conversa, você começa uma jornada com ele. Só que em determinado momento, esse cara ele já está tão ali envolvido com a igreja que ele vai querer, caramba, eu conheci uma morada ali, eu quero tocar guitarra, eu quero cantar. Como é que faz isso? Aí você tem uma trilha
É que o Pedro estava explicando da jornada. Você tem uma trilha, eu quero ser do louvor, tá bom. Você pode começar uma trilha da igreja ali de capacitação e etc. Dentro do aplicativo tem tudo Dentro do isso. aplicativo tem tudo Eu isso. quero ser do louvor, então ali vou ter curso, vou ter alguma... Tudo. Que Tudo legal. tudo que a igreja Se quiser alguma igreja colocar. tem uma audição, já manda para audição, já tem Você todo cria o fluxo, você o caminho entende. para cada ministério. Sim. Exatamente. E aí, então a gente está, você vê, então eu fui para a etapa do cuidado. Então a gente começa então a se relacionar melhor com a igreja, tendo dados para poder cuidar melhor dela. Aí você vem para a parte da capacitação. Foi o que eu falei antes. Falei, gente, poxa, a gente não está capacitando pessoas. Então a gente está, a igreja está entregando para o pastor ali o ID, e eu estava até conversando com o Douglas Gonçalves, eu falei, cara, a gente precisa devolver para a igreja o ID, né, e continuar crescendo em rede. Se a gente, que é outra missão da X-Mission, é um trabalho de devolver para a igreja. Você é médico, mas você tem como influenciar. Né? Eu falo o seguinte, gente, uma vez eu estava numa palestra... Quando você fala X-Mission... É a jornada de estratégias que a gente... É uma das... Que a gente propõe para as igrejas. Para a igreja. Então a gente tem esse ambiente dentro da plataforma onde a igreja ela vai e os seus líderes vão entrar e eles vão se identificar. Quem eu sou? Ah, não, eu sou líder de células e pequenos grupos na minha igreja. Então ali dentro ele vai ver uma série de missões. A gente chama de missões, mas são estratégias digitais e não digitais, para poder você atrair, cuidar e capacitar. Exatamente. Então, que ele vai fazer a X-Mission no é um setor do InChurch para solucionar essa questão. Para dar estratégias para a igreja. Ah, poxa, eu estou com a E tecnologia... todos aqui, os mas setores ali têm um nome próprio. Pensa que a gente busca, né, como a gente disse, a gente busca ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar para que haja expansão sem evasão. Essa é a missão que a gente tem no nosso dia a dia. Agora, para fazer isso, a gente entrega estratégia, educação e tecnologia. A X-Mission Tecnologia é meio, não é fim. Né? Agora, para eu poder usar essa tecnologia, o que eu preciso? Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso saber usar isso. Eu não só preciso de uma estratégia, mas eu preciso estar preparado para executar essa estratégia através da tecnologia. Por isso que a gente entrega educação e estratégia. Não só estratégia, nem só educação. Então, a gente tem um ambiente lá que a gente chama de UniChurch, que é o ambiente onde a gente capacita os pastores, colaboradores, voluntários. Então, ali tem uma série de cursos que vão ajudar. Curso de transmissão, curso de Como fazer? conteúdo, Exatamente. tem tudo gratuito. Que legal. Gratuito. Então ele entra lá e lá ele está capacitando. Mas mudou um voluntário. Mas eu tinha um cara bom de comunicação, ele saiu, viajou para não sei onde. Preciso capacitar um outro. Tem já um curso que está preparado para capacitar essa pessoa. Legal, cara. Só que essa é a capacitação técnica. A X-Mission não, ele é um ambiente de capacitação ou de entrega de estratégia. Tá, o que eu vou fazer? Legal, eu já sei fazer produção textual para a igreja. Eu já sei fazer arte no Canva. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu aplico isso? Então, as estratégias estão organizadas, como vocês disse. Por ministério. Por ministério, departamento da igreja, estratégia para célula, estratégia para louvor, estratégia para comunicação, para o departamento de jovens, crianças, bicho, deu pastores. muito mais trabalho do que eu Quer ver um exemplo? pensava para vocês desenvolverem isso A aí. gente também não sabia que era esse trabalho todo que a gente ia ter Não, no mas, Bruno. mas o legal como a missão é maravilhoso. Porque deve ter começado com uma pequena ideia legal, né? Falou assim, cara, acho que ficou uma ideia boa aqui fazer. Mas quando a missão acaba não sendo trabalho, foi é na- muito bom não, ver isso. foi Sim. criando ramificações, foi entrando, eu falei, cara, Quando a gente começou, até pegando esse gancho, só alguém com pra- TDAH pode ter criado isso aí. A gente começou, na verdade, Bruno, mais ou menos. Eu ganhei na hora. Aí, ó. Eu ganhei na hora. Falei, mano, só alguém com TDAH pode ter pensado em tantas janelas assim. Vai ser tá. Falei, cara. Revelação. Revelação, revelamento. O pessoal brinca. Pode ser. Eu ainda não fui diagnosticado, então. Vamos continuar. Então não tenho. Você não Não tem, foi. você não foi diagnosticado. Tá sem o laudo, por enquanto. Exatamente. Mas foi muito interessante. Assim, a gente já trabalhava com tecnologia e com startups, e um dia o Cisne chega lá em casa. Mas Cara, já se conheciam, amigos. A gente já. se Sim, conheceu igreja. adolescente na igreja, no Ministério de Jovens. E aí, cara, eu tive uma ideia aqui da gente criar uma solução, Cisne, né? O cara das ideias aí. Tive uma ideia aqui para criar uma solução para ajudar. Cara, quantas vezes a gente está na igreja, tem um cara do nosso lado ali orando a Deus e pedindo ou por emprego, ou querendo vender alguma coisa porque está precisando pagar as contas, e você está do lado querendo comprar o que ele quer vender, ou você tem a vaga na tua empresa e você está do lado do cara e não conecta. Então, Nem imagina, Gálatas 6:10, né? Se possível fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Baseado nessa palavra e nessa dor que a gente queria resolver, lá em 2013, 12, 14.
14, por aí, já tem muito tempo. A gente desenvolveu uma solução que a gente chamou de Enradar, e era um guia na internet, né? Então, era naquela época você tinha Qcanto, Guia Mais, Apontador, aí depois veio o Google Business e acabou com tudo. Você bota lá no Google, ele te responde tudo. Mas naquela época tinha, né? O antigo Telelistas, né? Páginas amarelas. A gente desenvolveu esse guia que você chegava lá e botava, que era um advogado. Aí ele te mostrava se na tua igreja tinha um advogado. Você via avaliação e etc. Então isso ia conectando as pessoas. E a gente começou já a conectar com mais de 2.000 igrejas no Brasil inteiro que estavam usando essa tecnologia para conectar os empreendedores e resolver essa dor da parte social, as pessoas que estavam desempregadas e tudo mais. E esse relacionamento com as igrejas, junto com a mudança cultural de todo mundo passar a ter um smartphone, porque naquela época ainda não tinha, né? Era celular, era StarTech, abria aquele negocinho, o flip, né? Agora 3G, voltou a moda né? do flip, né? 3G. Nem lembro se era 3G, 2G, o que era na época, mas começou a ter essa revolução. Eu lembro até, eu sempre falo, cara, eu lembro do Faustão anunciando parceria com uma rede de varejo grande, falando, troque o seu celular por um smartphone. Isso era o tema de domingo. Verdade. Imagina, hoje em dia... Nem existe o que não é smartphone mais, né? Exatamente. Então, nesse contexto, a gente viu essa necessidade. A gente falou, cara, o que a gente está entregando em termos de tecnologia talvez esteja um passo à frente. Existe uma dor muito maior, muito mais relevante que as igrejas não resolveram, que é como é que eu conecto com as pessoas através desse negócio. Como é que eu mantenho as pessoas engajadas? Como é que eu desenvolvo, cuido? Né? É o que a gente entende hoje como atrair, cuidar e capacitar. Como é que a gente faz isso? Né? Além do espaço de culto normal que a gente já está acostumado. Foi aí que nasceu a Church, cara. Isso foi final de 2015, passamos aí quase 2 anos desenvolvendo a base tecnológica. 2017, junho de 2017, a gente começou a operar. E aí, investiu pelo menos uns 30 mil reais para fazer esse aplicativo aí, né? Rapaz, um pouquinho mais do que isso. Não é possível, mais do que 30. Cara, ó, eu vou dar um parâmetro pra galera, assim, só pra gente tentar chegar num lugar com isso daqui, porque eu um dia em Uberlândia, cara, quando o Uber tava assim, começando a despontar, aparecendo, tava surgindo aquela guerra de taxista com Uber. Aí você tava em Uberlândia, que era a terra dos Uber. Uau, olha aí, uau! Aí um cara tava lá e falou assim, pô, cara, eu gastei uma nota fazendo um aplicativo que é igualzinho do Uber. Só que o meu é focado em carros de luxo para atender pessoas de alto padrão. Alto padrão. Então, cara, eu já tenho tantos carros cadastrados, já tenho tantas pessoas. Tará. Aí ele ainda mostrou assim para mim, falou assim, cara, o prédio que fez meu aplicativo é aquele prédio lá. Aí eu falei, cara, eu conheço um menino da igreja que é funcionário de uma empresa que faz app ali, tal. Eu falei, cara, quanto você investiu no aplicativo? O cara falou assim, cara, pro meu aplicativo ficar pronto foi uns 900 mil reais. Aí eu falei, quê? Falei, pelo amor de Deus, como? 900 conto? Falei, 900 conto, e cara... E aí tá cheio de falha ainda, tá cheio de coisa pra ajustar e tal. Aí eu falei até no episódio com o Joel, né? A gente, como banda pra estrada, tem um aplicativo que é excelente, e focado só para isso, que guarda até as notas, contratos, manda a viagem pra galera, manda o wallet, manda tudo, focado bem em bandas de estrada mesmo. Ele é da Europa, o aplicativo. Começou agora a ter as versões em português. É uma nota a mensalidade. E aí eu falei com um amigo nosso, parceiro nosso, o Ivanildo, que cuida de algumas coisas pra gente com algumas cidades, contratos. Falei, cara, mas por que você nunca fez teu app para isso? Ele falou, eu fui fazer. Falei, sério? Ele falou, investi 250 mil reais, descobri que não apertava nenhum botão do aplicativo ainda. Mano. Deixava pronto. Aí eu descobri que começava e iniciar um investimento de uns 3 milhões, assim. Falei, pelo amor de Deus, o aplicativo é caro. Ele falou, Bruno, não, minha filha trabalha no PicPay. Ele falou, cara, você usa PicPay? Falei, mano, não uso. Teus amigos usam PicPay? Ele falou, cara, não. Ele falou, então, você conhece um monte de gente que não usa PicPay e eles têm 2.000 programadores. Nossa. 2.000 programadores full time. Eu falei, mano de Deus, é um negócio assim. Quando vocês começaram essa conversa, vocês não tinham noção que já tinha, mas o negócio foi muito investimento para isso acontecer. A gente fez um cálculo agora recentemente, e até comentei, nos últimos 2 anos a gente investiu... Peraí, não fala não.
Número? É, Número? fala não. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Quantos eles investiram? Mano, Nos últimos 2 anos, não conta os 6 anos, não, só nos últimos 2. nos últimos 2, Vou fazer uma conta aí, talvez, de acho que pelo menos 1 milhão foi. 7 milhões. Nossa, o Vano chutou lá alto. Aí você soma mais 10 no que você colocou. Que isso? Caramba! Segura o rojão, Quanto que amigo. vem sendo reinvestido, porque, de fato, gente, assim, é caro, 17 é mil. Não é oneroso. possível. As pessoas não têm ideia do custo que se tem Meu para manter uma operação pai. e para evoluir uma plataforma desse tamanho. E são várias em Esse é o uma, ponto, né? esse é o ponto. Porque- Você está comentando de uma funcionalidade. A gente Uma tem funcionalidade, lá, se você for ver- que é o cara alugar o carro ali. Não, se fosse isso, ainda assim teria um custo elevado, mas no caso lá, a gente tem, por exemplo, dentro da plataforma, você consegue fazer inscrição para os eventos da igreja. Então, se você for ver, a gente tem uma setor só pra isso. Isso é uma empresa. É um outro empresa, aplicativo. As empresas Dentro. têm que só fazem isso. Só fazem isso. Aí você vai ver lá, gestão de pessoas, né? Como eu falei de eventos, gestão de comunicação, Mas deu mais 3 aí. transmissão. Tem o Netflix ali dentro, né? Como se fosse o Netflix pra igreja tem ali o Netflix dentro. como se fosse o Netflix. Só que com inteligência ainda também, porque você veja, você consegue, inclusive, toda a parte de conteúdo você consegue direcionar para um público específico. Não, eu tenho Netflix, mas eu quero colocar isso aqui só para quem é líder de célula. Você consegue. Ainda com Gestão automação, de célula. né? Tem E muita aí você coisa bota lá. treinamento, você bota capacitação, você bota... Consegue fazer pagamento, então, ou seja, dízimo, oferta, Pix, etc. E esse troço toda hora não para, né? Você vê, não tinha Pix, agora tem Pix. Já tem Pix na Tá plataforma. vendo? E você pedindo Aí- desconto pra eles. Como é que faz desconto? Rapaz. É justo, gente. É justo. E o legal é o seguinte, porque assim, tem todo esse investimento, legal você comentar sobre isso, porque para o pessoal ter noção, e a gente segue muito uma frase que tem até lá na empresa lá, que É que realmente eu não tinha noção que o aplicativo é tão caro assim, não, perdão te interromper. E é um ser vivo, né? Você dorme aí, você fala, o que verdade. aconteceu? Não, teve um negócio aqui, Do mas nada já dá uma acertou. febre. Então não para. É um ser vivo. É um bichinho virtual. Tudo bem de noite, ele não deu tinha dor de aquele- barriga. É o Tamaguchi, né? Tamaguchi. Tamaguchi. E tá triste hoje. Bichinho virtual. Mas existe a possibilidade... Perdão, você ia falar do lema. Você falou até um lema. tem até A um... gente segue muito lá, que é excelência honra os céus e abençoa as pessoas, né? Isso. Uma frase aí que é um lema pra gente também. E a gente sempre fez da forma mais cara, porém mais excelente. Então, quando uma igreja lá contrata a gente, você tem a certeza que você pode ter uma maior... Você tem um aplicativo caro para fazer, mas você tem um aplicativo de excelência. A gente fez com excelência. A gente não economizou para isso, tem uma equipe grande. Mas o legal que eu ia falar, a gente atende hoje mais de 45 mil igrejas e acaba, a gente pulveriza todo esse custo, né, em mensalidades são pequenas. E Tem, é legal, tem para todo né? mundo. A gente tem cliente de 50 membros, e inclusive um case maravilhoso ali do pastor Luciano Oliveira, que a gente tem, que a gente já chorou, né, muito com tudo que está acontecendo, que ele começou com a gente ali, tinha 50 membros, com a igreja fechada. Aí ele falou, cara, na pandemia. Ele falou, cara, e ele orou durante um tempo para estar com a gente, né? 6 horas da manhã, a esposa dele que contou depois. Acordava todo dia 6 horas da manhã para um dia estar com a church. Eu falei, cara, sério, aconteceu isso? Poxa, já chorei demais com esse pastor, né? Igreja Ministério Novo Tempo em Pirituba. Luciano Oliveira, um abraço. E aí ele começou com 50. E começou a fazer algumas das missões da X-Mission. E já chorei com ele ali, passados 6 meses, encontro ele aqui no Carlito Paz, que é cliente nosso também, igreja da cidade. Encontro com ele, aí ele, opa, Cid, não sei o que, opa, pastor, como é que tá? Ele, rapaz, senta aí. Ele falou, cara, comecei a fazer algumas das missões ali, eu tinha 50 membros, agora eu tô com 200, peguei um galpão para 300. Que Falei, cara, em legal, 6 cara. meses. Caraca. Cara, todo mundo conectado, teve evasão? Não, cara, tá todo mundo já nas jornadas. A gente preparou, o pessoal já entra em jornada, então o pessoal já sendo capacitado. Aí, E essas jornadas, duas coisas que eu queria saber. Beleza, agora eu sou um pastor de igreja, eu me interessei, eu quero trabalhar com a InChurch para a minha igreja. Eu vou mandar o aplicativo da InChurch para todo mundo da igreja ou vai ser feito um aplicativo personalizado para a minha igreja? O aplicativo é da igreja. É uma da solução. igreja. Exato. A gente pega a estrutura que a gente já desenvolveu, todo esse valor que a gente falou que foi investido na base do código,
E a gente personaliza esse código, então, para a igreja. Boa. A partir daí, então, quando a pessoa entra lá, minha igreja é a igreja X. Então ele vai entrar lá na loja da Apple ou da Google e vai buscar, eu quero o aplicativo da igreja X. Baixou, instalou o aplicativo, ele está conectado. Então, Não com é a um igreja aplicativo in church, não. É um Não. aplicativo da igreja. dele. É o aplicativo Você da nem igreja. acha. Se botar em church lá, você vai achar os nossos clientes, na verdade. E as jornadas que tem dentro A os igreja- cursos e tal, a igreja que A igreja que alimenta, ela produz. personaliza de acordo Se eu com a te- realidade dela. eu tenho um ministério de ponto cruz, então a gente vai criar algo em cima daquilo. Ponto Exato. cruz, a galera nem sabe mais o que é isso, velho. Achei estranho também, mas... cruz. É sobre a cruz, é sobre a tá. renúncia, é São os sobre pontos- levar a sua cruz. Isso. Deixa eu E perguntar, fazer. É uma última pergunta. Você tem uma dentro- segunda, né? Dentro disso Ó, tá tendo briga pra perguntar. Calma, gente. calma. Uau! Não, dentro disso aí, e a questão do X-Mission, aí já tá lá já para todo mundo, porque é uma coisa que vocês colocaram, é um conteúdo sugestivo de... O X-Mission ela fica disponível dentro do painel de controle, que é onde os administradores da igreja, os colaboradores que a igreja permitir entrarem ali para colocar conteúdo, para mexer, para ver alguma coisa da parte administrativa. Então, quem está alimentando as interfaces, pensa que o aplicativo, o site, o totem, eles são interfaces que é o ponto de contato com o usuário final. Ok? Agora, o painel de controle, quem usa é o pastor, é a liderança, são os voluntários da igreja no dia a dia. Dentro desse ambiente, ele tem um botãozinho lá chamado X-Mission. Ele clica ali naquele botãozinho, o que acontece? Abre um ambiente com todos esses conteúdos que a gente falou. Então, nesse momento, ele consegue acessar essas estratégias e entender o que fazer, como fazer, ver sugestões, entender o que se aplica para a realidade ministerial, porque a gente lida com igrejas de várias vertentes, né? Então, a gente tem igrejas que trabalham com célula, a gente tem igrejas em célula, a gente tem igrejas que não podem nem ver célula, a gente tem igrejas que trabalham muito com eventos, a gente tem igrejas que trabalham em N formatos. Então, dentro dessa dinâmica, a gente tem ali estratégias que atendem a todas essas vertentes ali de igrejas, né? Essa é a ideia do que a gente oferece ali. Que maneiro. Vou na sua vez. A gente, toda tecnologia, quando é nova, ela é muito onerosa, né? Muito cara. Onerosa? Você Caramba, Vona. Existe o caminho para poder se tornar menos custoso, isso está sendo trilhado? Porque é muito custo, né? Então, é muito dinheiro. O que acaba acontecendo é que como é que a gente faz essa tecnologia que é cara se tornar acessível? É através de volume. Então, Sim. quando eu tenho muitas igrejas pagando um valor pequeno, eu consigo custear essa estrutura. Esse investimento. Então, a gente ter uma quantidade, a gente ter crescido rápido, a gente ter tido essa aderência, levou a gente para um ambiente em que a gente consegue manter essa estrutura, consegue continuar reinvestindo, evoluindo e etc., e ao mesmo tempo da igreja cobrar um valor acessível. Legal. E é legal, assim, porque eu ia até citar isso na hora que a gente estava falando dessa dinâmica que o Brunão colocou, de custo e etc., porque muitas vezes a comparação que se tem é assim, pô, lá tem uma solução legal, mas tem um irmãozinho aqui na minha igreja que né, tem um sobrinho, que ele sabe fazer e ele vai fazer um negócio aqui pra gente, e as pessoas não têm ideia do tamanho da dor de cabeça ou do que é de fato. A gente tem muitas igrejas grandes, tá? Que em algum momento falaram, não, eu não vou avançar com vocês. Por quê? Porque eu vou fazer internamente. Eu tenho aqui um grupo de jovens, eu tenho um grupo de voluntários, tem pessoas que são programadores e eles querem fazer. Só que não é um trabalho de um final de semana. Com certeza. Não é um trabalho de... E aí o que acaba acontecendo? A gente vê que vira uma dor de cabeça. Ele E desiste volta. rapidinho. Não, a maioria. Quem falou isso pra gente voltou, né? Tem até um pastor que foi engraçado, né? Não vou citar, mas ele falou. Ele tava empolgado demais pra poder. Não, pode dar deixar nome. com a Fala o gente, nome, né? fala o nome, a gente gosta. Ele tava A gente só empolgado. age na transparência, tá ligado? Abraço, pastor Claudinho, da Assembleia de Deus. E aí ele tava empolgado demais, cara. Ele levou a gente pra uma reunião lá com o conselho e tal. Eu nunca fui tão bem recebido no conselho, cara. Eu falei, cara, me senti o Steve Jobs, cara. Vai entrar pra vocês, não sei o que. Eu falei, caramba, tá. Mas tudo ele querendo ganhar o conselho. Aí daqui a pouco ele falou, cara, aconteceu foi o seguinte, tem um grupo de jovens aqui que disse que vai fazer, cara. Eu sou pastor, cara, eu vou ter que deixar... Ó, daqui a 6 meses, deixa marcado, eu vou procurar vocês de novo. Que
que eu sei que não vai sair. Nossa. Não, e não deu outro. Só deixou o cliente lá. Só demorou um pouquinho mais de tempo, né? Só deixou os meninos trabalhar um pouco, né? Pra ter a Não, cabeça. ele ainda avisou, não vai sair. E teve outro noção. caso também que foi o seguinte, lembrei disso agora, foi antigo, nunca mais te contou essa história. Também, eu não vou nem falar porque também é muito conhecido isso. E aí, Ô, Malafaia. Aí, E aí, Alô, Devec. ele falou o seguinte: a gente chegou lá, a gente apresentou tudo. Ele, cara, isso tudo? Por quanto? A gente falou o valor. E era pequeno perto do que ele tinha acabado de investir, tipo uns 90 mil num aplicativo que não fazia nada, fazia tipo 5% do que a gente estava entregando para ele. Aí ele falou, cara, foi o seguinte, bicho, sai ali devagar. Porque se a diretoria ficar sabendo que eu gastei 90 mil no aplicativo que faz 5% do que Sai estão devagar. fazendo, mas daqui a pouco, deixa eu só acalmar, porque eu acabei de gastar 90 mil. Não posso chegar e falar, não, aquilo ali é só isso aqui. Né? Não posso falar isso. Então, espera esfriar e volta. E hoje é cliente. Né? Não, recentemente eu tive com o líder de uma igreja que investiu pesado nisso, montou um time de tecnologia e tudo mais interno, contratou mesmo, decidiu investir. E aí uma pessoa que estava na mesa com a gente fez uma pergunta para ele, né? Pô, como é que tá lá? Ele, rapaz, só dor de cabeça, eu tô doido para migrar para Diante, porque de verdade ele já estava tendo essa experiência, entendendo que não é o core da igreja. É uma missão de vida, Não é o core da praticamente. igreja. Então, é algo que a gente vive profundamente. Foi até uma questão ministerial que eu tive que me resolver em algum momento da vida, que eu falei, cara, ou eu entendo que isso aqui também é meu chamado, é meu ministério, ou então eu vou ficar em crise eterna. Porque Sim, verdade. eu não vou ter o tempo de fazer. Eu fui líder de jovens, muitos anos na minha igreja, eu não vou ter tempo de fazer o que eu fazia. Exatamente. E se eu não entender que o que eu estou fazendo aqui está atingindo vidas, está capacitando, está ajudando igrejas, e talvez eu esteja alcançando muito mais vidas do que eu estaria se eu tivesse ainda atuando como eu atuava antes. Nenhum demérito, mas se Deus me colocou nesse lugar e está me desafiando a isso, eu preciso entender isso como chamado para poder avançar, né? sim. Mas sabe o que é exato. legal? Sabe o que é legal também? Até para deixar a nossa visão até bem clara. O que acontece? A gente também não quer resolver, a gente não vai conseguir resolver tudo. Você vê, a gente já tem Sim. 9 empresas dentro de uma. Mas é por quê? Porque a gente quer ser essa espinha dorsal. Agora, esse pessoal que está se levantando, e cada vez mais vai ter desenvolvedores na igreja querendo servir, a gente, inclusive, levanta isso. A gente tem lá o Church Move, que é para a gente conectar comunicadores com o pessoal de programação. Tem muita coisa para fazer. Mas o legal é o quê? Quando você parte de uma espinha dorsal, você começa a conectar coisas ali. Né? Então, por exemplo, um exemplo claro disso é o servidor. Imagina, não, eu vou fazer um servidor próprio. Você vai fazer uma Amazon para poder colocar tudo da igreja? Não, você vai fazer uma tecnologia que vai plugar na Amazon e está tudo certo. Então, ou seja, que tecnologia específica a sua igreja pode fazer com esses voluntários, etc., que podem se conectar com a gente. Inclusive, quero mandar um aviso para o pessoal. A gente está procurando projetos que possam ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar para que se conectem com a gente. E a gente está indo fundo nisso. Por exemplo, a gente está conversando com o pessoal de cinema. Por quê? O cinema, hoje, inclusive, estou escrevendo um filme para poder ajudar a igreja o quê? A atrair. A gente está, né, a gente fala aí reclama de tanta coisa, de Disney, etc. Né? Tive recentemente agora na Disney, fiquei impressionado lá o quanto que essa promoção ali da questão lá, estão usando Pride, etc. e tal. Só que a gente vai ficar só reclamando, a gente vai começar a influenciar, né? Então, ou seja, eu estava conversando lá com o pessoal da 360 Filmes, lá que distribui aqui no Brasil os filmes. Eu falei, cara, o cinema cristão não pode ser só isso. Não pode ser chegar e falar, igreja, vamos montar uma caravana para poder a gente ir lá e assistir um filme. Não, cara, o filme a gente tem que entender o que está se passando ali, e a igreja precisa ser intencional. Fala, cara, olha só, a igreja, ó, é isso aqui que está acontecendo. Esse filme, o tema central dele é sobre uma menina que passou por depressão, sei lá o quê, e a gente está fazendo o seguinte, vai todo mundo, você leva um convidado, e aí lá a gente vai impactar essa pessoa. Quando impactar, você já coloca ela dentro da plataforma, porque a gente tem testemunhos, e ele vai continuar uma jornada com ela. Olha como é que é um trabalho mais intencional para a igreja. Então a gente está trabalhando lá na ponta. Então a gente começa, o que pode mais conectar pessoas? Estou conversando com o pessoal que está evangelizando no game, no LoL, no League of Legends, né? Então, ou seja, cara, estou conectando com pessoas lá, né? E conecta o quê? Para trazer para uma jornada. Que a jornada pode ser o presencial, mas pode ser o online. Eu falo que quando você traz do online, o vizinho do online, o endereço é o online também. Agora, se a gente conseguir pescar no online, onde a pessoa passa 9 horas
para o presencial, também maravilhoso. Mas ainda assim a gente vai ter que continuar uma jornada, porque as pessoas estão saindo da igreja porque não identificam essa jornada. A gente viu isso muito na pandemia, né? Na pandemia teve uma questão também, interessante de falar, que é isso. Ah, não, eu já sou igreja online. Estou lá, estou botando no YouTube, estou no Facebook, tudo quanto lugar. A gente chama igreja online. Falei, cara, vamos lá. Aí estão reclamando hoje, porque perdeu muita gente. O pessoal que levou tudo para online, eles perderam para o próprio online. Porque tem igrejas estruturadas no online que Melhor oferecem que a sua. melhor que a sua. Mais qualidade de vídeo, de Tem áudio. jornada, que tem uma linguagem para isso. Fizeram o trabalho bem feito. Aí o pessoal olhava, distraía um pouco, opa, ih, rapaz, aquele lá. Então estão reclamando disso. Então, ou seja, é um trabalho ali que tem essa parte da atração, mas tem o cuidado e tem a capacitação. E finalizando aqui que eu falo demais, é só para poder, não tem uma igreja Não, pode continuar. online versus a igreja presencial. Uma trabalhando com a outra. A gente vê isso muito. Imagina, por exemplo, você pode fazer um trabalho presencial, isso é uma das missões que tem lá, né? Como é que você pode fazer com que o culto possa ter uma experiência legal também. Então, imagina o momento de oração do culto. Você pode falar, gente, olha só, momento, agora você pode fazer um pedido de oração. O pessoal está recebendo aqui, eu vou saber quem está pedindo no aplicativo. O pessoal pode chegar a fazer o pedido na hora, olha que interação legal. No final, você pode falar, olha, acabamos de colocar um presente para você, terminou o culto agora, e acabamos de colocar um presente para você digital, um e-book que a gente escreveu dessa pregação aqui. Você vai continuar em casa, né? Boa. Então, ou seja, a experiência presencial para mim... Tem aquelas igrejas que estão fazendo um plano de leitura. A gente tem uma funcionalidade que é um plano de leitura que você coloca porções diárias. O pastor pregou domingo, segunda-feira, o que ele recebe? Ele já recebe lá, o usuário, né, a pessoa que teve lá, um plano de leitura com o conteúdo diário. Então, ele continua aprofundando aquele tema ali ao longo da semana. Quer dizer, durante aquele ciclo, ele está se aprofundando na palavra, ele está se aprofundando no tema, que é uma reclamação que eu vejo muita gente, né, saindo de igreja falando, porque na minha igreja não tinha palavra, porque na minha igreja era meio raso. Então você vai criando esses... Esse é o ponto, porque tá lá o plano de leitura só para poder ser uma funcionalidade e ficar bonitinho, esteticamente, o pessoal fez o design. Não, 80% da igreja não está evangelizando por falta de capacitação. Qual é o tipo de capacitação diária, 9 horas online, que a gente está dando? Porque senão... Aí não adianta reclamar depois, nossa, meu filho está sendo influenciado pelo influencer e tal. O que a igreja está dando para ser coluna junto com essa coluna que passa 9 horas online? Ele falou disso, eu lembrei de um plano de leitura tão legal. Teve uma igreja do Rio que criou um plano de leitura para o pai ou para os pais fazerem com os filhos. É legal, né? Bom. Todo dia. Olha que legal. Então, era um estudo, né? E no final Cuida do da estudo família, tinha uma né? dinâmica para a família fazer, para ter um momento de comunhão da família que as famílias perderam hoje. As famílias não sentam mais à mesa, as famílias, né, tudo na frente da televisão. Não é assim que tá. O Douglas Gonçalves, a família de Ascópia, a igreja deles, esse domingo passado, não teve culto na igreja local, foi culto nos lares. Olha Então só. abriu para todas as famílias fazerem culto na sua própria casa. Legal. Que da hora. Muito E aí, tipo assim, com Resgatando isso, né? uma forma de tá tudo didático ali, todo mundo organizado, né? No mesma coisa. Facilita muito, né? Vocês estão falando e minha cabeça tá voando aqui. Porque Ixi, eu tô junto com você, então. tá voando assim, porque eu tô aqui, mano. Eu vou também. fazer um app pra banda, já dá pra colocar isso, aquilo, outro. Eu já tô aqui, ó. Eita, já tô aqui, ó. Falei, dá pra colocar os. Tô explodindo a cabeça. E sabe o que eu fico, às vezes... Muito também bom. Fico, não é nem chateado, mas fico assim, lamentando, né? Porque quando a gente senta com infoprodutores, a gente vai muito numa plataforma, não vou citar, de infoproduto, né? E a gente conta com vários infoprodutores que sabem a ciência por trás do marketing digital, sabe o quanto pode se conectar com pessoas e etc. E quando ele vê a gente falando disso Isso é para a um senso igreja, de comunidade ele absurdo. fala, cara, como é que eu faço para ter? Eu falei, cara, mas é para a igreja. Cara, mas eu preciso disso. Então eu falo, cara, o cara que está lá conectando com pessoas para o bem ou para o mal, ele sabe do poder disso. E às vezes a igreja fica lá, não sei, rapaz, eu acabei de pintar tudo de preto, botei um LED, não sei o que e tal. Eu falei, cara, ok, mas o que você está fazendo para fora? O que você está fazendo para dentro também para poder continuar essa jornada? Como é que você está cuidando das pessoas? Né? O Pedro falou lembrou da frase que eu falei, nem minha, vou dar o nome aqui porque ele cobrou, foi o do Felipe Vilela. Já esteve aqui também, já. Já, duas vezes. O Felipe Vilela falou, cara, se o pastor não soubesse que tinham 100 ovelhas, ele não teria ido atrás de uma. Então, ou seja, é isso, né? Ele falou, opa, se ele não contasse, se não tivesse gerência
daquilo ali, ele fala, tá tudo certo, 99, tá tudo certo, vambora. Apitou no in-church do pastor que ele falou, opa, uma ovelha tá faltando. É mais ou menos por aí, né? Mas é isso, o nosso, como eu estava falando ali, quando a gente faz isso com paixão e com missão, isso torna leve, é um trabalhão, como você falou. Mas, cara, a gente está muito empolgado com os próximos passos, né? Deu alô pro pessoal aí, então se você tiver ideias aí de como ajudar a gente também a atrair, cuidar e capacitar, conectar, falei de cinema, pode poder ser tantos outros projetos, a gente está inclusive captando e investindo em estratégias como essa para poder ajudar a igreja, né? Então essa é a nossa visão em termos de in-church. Sim. Muito bom, gente. De verdade. Maravilhoso. Dá pra fazer pra banda também? Pra No Ministério de Louvor aqui? Dá pra fazer. Já estamos conversando, cara. Vamos criar. Também não posso citar nome. As ideias tá aqui, ó. Eu tô aqui. Voando. Muito bom, gente. De verdade, cara. Ó, aí então, a gente já tá indo pros encerramentos? Tá indo pros encerramentos? Não sei. Porque, não, eu tenho... Eu tô aqui, a cabeça tá explodindo agora. Vamos ficar em silêncio um pouquinho pra gente pôr. Vamos processar. Vamos processar. Deixa eu te perguntar, como que funciona a parte prática, assim? Beleza, eu entrei em contato com vocês. Como que é para desenvolver para a minha igreja? Eu tenho a igreja lá em Medina Church. Como que funciona isso? Qual que é os passos para a gente... Para concorrer com a Wesleyana, né? A Medina. É verdade. Mas basicamente, quando a igreja começa a trabalhar com a gente tem um ciclo que a gente chama de implementação. Então, são ali as primeiras 4, 5 reuniões, dependendo ali da solução que foi contratada, se foi app, site, app e site, se foi o nosso mais personalizado, menos personalizado. A gente tem soluções ali para atender, como o Sidney disse, a igreja de todos os tamanhos. Mas a gente dá essa atenção, né, de ter essas 4, 5 reuniões para acompanhar a igreja nesse primeiro desafio, né, que é ali o processo de implementação / adoção, né? Então, a gente vai te ajudar a fazer ali toda a parte de layout, ver o que você precisa, para você poder mandar para a gente lá a marca lá da sua igreja, as imagens, etc. Depois a gente vai treinar esse time, né, em quais são os primeiros passos que ele precisa dar ali dentro e caminhar com ele até o momento do lançamento. Então, por quê? Porque você precisa transformar esse aplicativo, e é uma coisa que a gente tem falado muito, que precisa ser um objetivo estratégico da igreja. Não pode ser aquela coisa... e a gente recebe de vez em quando igrejas que chegam pra gente, rapaz, eu tentei, mas aqui na minha igreja não pegou, não. Aí você começa a fazer poucas perguntas. Não pegou, pastor, mas não pegou. Você fez isso? Fazia parte da tua igreja tal coisa? Você fez... Aí você vai vendo que a igreja não fez nada. Que ela colocou no ar e ela esquece que tecnologia é meio, não é fim. Então precisa ser um objetivo estratégico da igreja usar o aplicativo como um canal proprietário. Tem muita igreja que está desenvolvendo o seu canal proprietário digital, é o que a gente fala, está construindo a igreja em terreno alugado. Então, qual é o meu canal proprietário? Meu canal proprietário, eu tenho Instagram. Mas eu tenho Facebook, eu tenho canal no YouTube. Cara, legal, deu uma dor de barriga no Zuckerberg, ele decidiu não trabalhar mais com a igreja. E aí? Não, está acontecendo. A gente tem um cliente que alcançava 2,8 milhões de visualizações no YouTube. Dizem que o algoritmo já começou já a mudar começou e a gente já começa a ver os sinais de que... só vai piorar, gente. Só vai piorar. E como é que a igreja e esse é o ponto, como é que a igreja se posiciona? Então, o canal proprietário da igreja, ele precisa ser uma decisão estratégica da própria igreja, para facilitar, inclusive, a dinâmica dela com seus visitantes, com seus membros, a comunicação, tudo que a gente está falando aqui agora, né? Tem um objetivo de facilitar. É aquilo, o Brunão falou em algum momento, né? Para ir no banco, eu não vou mais no banco, eu vou no celular, né? Eu peço um Uber, eu chamo por aqui. Por que na minha igreja, na hora de fazer a inscrição do batismo, eu preciso sair de casa, ir lá na secretaria, preencher o papelzinho e tal, para dizer que eu quero me batizar? Para que para participar do retiro de jovens eu também preciso? Por que para fazer um plano de leitura tem que ser o papelzinho que eu levo, boto dentro da Bíblia e tal? Sabe? Então... Esses dias eu falei num dos episódios nossos aqui, falei que o iFood, o Uber e o Spotify têm algo em comum. O que eles têm em comum? Falou, cara, um soluciona translado sem ter uma frota de carro, sem ser dono de um carro. O outro soluciona comida sem ser dono de um restaurante. O outro soluciona música sem ser dono de uma banda ou gravadora. Né? Tipo,
Falou assim, e por quê? Eles estão trazendo soluções para coisas sem precisar ter... Falou, cara, e é tão legal assim, saber que eu não conhecia nada do nosso meio que solucionasse tantas questões da igreja, mas tendo esse envolvimento, né? Não é só tipo assim, tá lá, você aqui, não, sendo realmente trazendo assim essas soluções tantas questões para a igreja. Mas você tem que ver, uma coisa que é legal é que eles pagaram um preço para implementar uma nova cultura que a gente muitas vezes nem sabia que seria benéfica para a gente. Então, eu vou contar aquele caso. O cupom do iFood, por exemplo. Então, tá falando tanto do iFood, um abraço para o Marcelo Salles, que é nosso mentor. O mentor um dos mentores da Inchurch. A gente foi escolhido pela Endeavor. A gente foi a única empresa cristã a fazer parte da Endeavor. É uma grande comunidade no mundo todo. Fomenta o empreendedorismo. Está entre as 200 empresas brasileiras com maior potencial de inovação e crescimento. Pela Endeavor, né? A gente participou lá do Scale-Up, muito nos orgulhou. E aí teve como mentor lá o Marcelo Salles, que é o dono do iFood, cara. O cara, cabeça incrível, assim. Mas ele, voltando à questão do cupom. Então, eu falo isso para pastores. Olha, ele teve que gastar dinheiro de verdade. Ou seja, cada cupom que aparece lá de R$15, ele paga. Exato, né? Todos para eles poder criar uma cultura. Pagaram esse preço. E aí não é que a igreja tem que gastar isso, tá? Não é esse exemplo. Estou falando que às vezes o aviso do pastor, a gente, olha, tá no aplicativo. Por exemplo, você falou ali da IA Church, a nossa cliente, né, o Lamartine de Pozella. Cara, eles fizeram uma pesquisa lá. 95% da igreja faz tudo pelo aplicativo. A gente não tem, não vê mais aviso de culto, etc. Tudo pelo aplicativo, a pesquisa deles. Agora, eles foram muito intencionais. Falaram, olha, mas o aviso de tal que não foi dado. Não, você tem um aplicativo. Por que você vai precisar do aviso? Então, eles foram muito intencionais fazendo trabalho. Né? Teve várias ações que eles fizeram que, inclusive, estão lá na Exhibition também. Eu costumo dizer que a mentalidade precisa mudar. Porque a igreja também não para, porque está toda hora tendo evento que precisa alimentar ali. E isso é tudo através do time de vocês, ou a igreja precisa ter um time para subir essas coisas? A própria igreja alimenta a plataforma. A própria igreja ela já faz. Ela já tem esse time que está à frente, que já faz esse tipo de coisa, né? Mas o que a gente está falando de mentalidade é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê... vou contar aquele caso lá do... 2012, mais ou menos, recebo um link de um cara que trabalhava com a gente, que era o nosso diretor de tecnologia. Pedrão, tô te mandando um link aí, cara. Chegou um negócio no Rio aqui, um negócio novo. Chegou em São Paulo tem um mês e chegou agora no Rio. Eu falei, cara, o que é isso? Ele, não, cara, chama Uber. Tava chegando Uber no Brasil. Chama Uber, eu tô te mandando um link, você vai ganhar R$50 para fazer uma corrida. E quando você usar os teus R$50, eu também ganho R$50 para fazer uma corrida. Não sei quem pegou aqui esse momento do Uber. Eu não vi mas lá no início era assim. Não, eu só gastei, eu não ganhei nada. Não. E eu vou confessar, cara, que agora, na frente de todo mundo, o que eu pensei naquele momento, mesmo trabalhando com tecnologia. Porque eu olhei para aquele negócio, eu falei, tá, mas o que é isso? Ele, não, cara, é um carro preto que vem, que te pega, né, te leva lá para os lugares, você faz tudo pelo aplicativo, já paga no cartão e tal. Eu falei, rapaz, vou ocupar espaço no meu celular. Porque naquele tempo também tinha muito menos espaço no celular, então você tinha que escolher a dedo os aplicativos, né? Eu falei, pô, vou ocupar espaço no meu celular. Cara, para chamar um carro por aqui, se eu posso pegar um telefone e chamar um táxi. Mano, olha a minha forma de... hoje, né? Quem anda de táxi hoje, gente? Não tem. Sabe? Então, às vezes acontece isso na igreja também, porque é um processo de mudança de mentalidade. Aí o pastor já está, às vezes, até trabalhando com a gente, já tem a tecnologia. Só que ele fala o seguinte, agora tem inscrição para o retiro, aí você faz assim, você vai lá, a inscrição é lá na secretaria. Também tem um aplicativo. Ele não vai construir uma cultura dessa maneira. O que ele está fazendo? Ele está dando uma alternativa, só que as pessoas não gostam de mudar. O que as pessoas fazem? Elas fazem como elas sempre fizeram. Então, qual deveria ser o posicionamento da igreja? Não, pessoal, agora inscrição pelo aplicativo. Doação, eu acho um exemplo, cara. Agora mesmo, domingo agora, dízimos e ofertas. Aí compra lá as maquininhas na frente, uma fila, aí eu pego, doei e fico lá. E eu vou tocando. Tá lá, já tá no aplicativo, né? Já pode fazer a doação, enfim. Então, é uma cultura. Né? Essa questão mais uma vez, a igreja ela precisa entender que o objetivo estratégico é dela. Ela tem os benefícios de fazer isso, só que ela precisa pagar um preço. E é o que o CJ falou. Falou, cara, não é que você... porque o iFood dá cupom, porque o Uber dava R$50. Esse foi o preço que eles pagaram para criar uma cultura. O preço que a igreja precisa pagar muitas vezes para criar uma cultura nova e que vai beneficiar de N maneiras, não é monetário. É, às vezes, de assumir um compromisso com a visão dela.
Você fala, cara, não, isso aqui é importante para mim. Se isso aqui é importante para mim, eu vou falar nos cultos do aplicativo. Eu vou usar as coisas que tem aqui dentro. Eu vou intencionalmente fazer isso aqui acontecer. E aí a gente vê que as que fazem acontecer, cara, tem um resultado aí. A gente já citou aqui do pastor Luciano e tantos outros que a gente vê de igrejas pequenas, médias, grandes, denominações, que vão tendo os benefícios, né, de criarem essa nova cultura e conectarem mais com as pessoas, cuidarem, né, atraírem, cuidar e capacitarem melhor. Vocês têm os dados de quantas igrejas existem no Brasil oficialmente? Olha, estima-se que em torno de 400, 450 mil Caramba. igrejas. Isso documentado, né? Tem um dado, não, assim, se a gente for seja, por uma CNPJ, estimativa. se a gente for por CNPJ, dá em torno de 200 mil, 180. A estimativa é uns 400. Só que nem toda igreja tem CNPJ, então tem uma portaria, né, uma lei, enfim, que foi criada por um senador, que diz que você pode abrir uma igreja sem necessariamente ter um CNPJ. Então, ok, muitas igrejas crescem dessa maneira, até porque a igreja não abre, né? A igreja é plantada, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira. Então, muitas igrejas são plantadas, elas nascem, né, ainda sem um CNPJ e etc. E aí, quando você faz ali uma estimativa baseada nisso, tomando também como média o tamanho médio das igrejas versus o número de cristãos declarados, chega-se mais ou menos nesse número, entre 400 mil a 450 mil igrejas no Brasil hoje. Abre-se, se não me engano, são 8 igrejas por hora, não é isso? Hã? Por dia. Por dia? Por dia. Por dia. Caramba, velho. 8 igrejas por dia. 29 por dia? Já aumentou? Nossa. Acelerou, hein? Esse Antes dado da pra mim é pandemia novo. era 8. É isso que eu ia falar. Caramba, Nossa. velho. É. Gente, para tocar essa operação toda aí, é muita gente no time? Olha, a gente Vocês tem conseguiram otimizar? Não tem jeito, é grande mesmo. Então, mas no nosso time e no time da igreja. No time de vocês, da InChurch. No time da InChurch hoje, a gente tem aí em torno de 120 pessoas, né, operando Nossa. hoje. A gente acabou de fazer um movimento muito legal, né? A gente acabou de adquirir um concorrente direto nosso, que chamava Caramba. Atos 6. E era uma turma que a gente já conhece há muito tempo, né, Cisne? Acho que desde a época do guia lá do Enradar, e que a gente vem tentando, né, costurar ali. Poxa, a gente podia caminhar junto e tudo mais. Acabou que na época não deu liga, não funcionou. A gente, poxa, Deus tem abençoado e a gente cresceu muito. E chegou no momento em que a gente entendeu que faria sentido trazer esse time, né, Veio parte do time pro também. barco, né? Parte Então, todo mundo. acho que eram 28 legal. pessoas, se não me engano. Acho que 25 vieram, né? Então, hoje na operação, então a gente está com 120 pessoas ali aproximadamente hoje. Alguns home office e alguns escritório. A gente tem hoje colaborador no Brasil inteiro. Inclusive, isso é uma coisa muito legal, viu? Se você quer trabalhar na InChurch, a gente está com um monte de vaga aberta, inclusive. Está com 120, mas tem um monte de vaga aberta. Qual que é o número aí pra gente... O que vocês estão precisando? Vamos Desenvolvedor. lá. Desenvolvedor, vendas, sucesso da igreja, né, que é o pós-venda, né? O que mais que a gente está precisando? Designer, fala aí, o que mais que a gente tem? Copy, a gente tem um monte de vaga. Essa comunicação toda. Cópia eu tô precisando também, viu, gente? É difícil, né? Copy bom. Manda um direct pra nós também. E Tem uma aí, vaguinha disponível já aí. Cansado desses dois aqui. dá muita... Maravilha. E é legal, assim, falar sobre isso, porque às vezes as pessoas perguntam, falam, cara, meu sonho, a gente recebe muito contato assim, pô, eu tinha um sonho de trabalhar com vocês, mas, pô, vocês ficam no Rio. Então, hoje a gente tem colaborador em Por vários qual lugares. contato? Então, se você entrar lá no inchurch.com.br, lá no finalzinho tem trabalho conosco, lá no finalzinho do rodapé, Legal. né, do site. Clica lá, você pode fazer a sua inscrição, já botar lá os seus dados. Se você quiser se aplicar por uma vaga, mas a vaga, o que eu quero trabalhar, não tem ainda aqui. Você pode fazer um pré-cadastro, deixe seu currículo. Por quê? Porque quando abre uma vaga nova, o primeiro lugar que a gente vai é na base de dados. Então a gente vai primeiro lá, entende, tem pessoas aqui, não tem, inicia-se o processo seletivo. Se não tem o suficiente para avançar no processo seletivo, aí a gente abre a vaga publicamente, né? E a gente tem um monte de gente que trabalha com a gente que foi assim, se aplicou para um processo seletivo ou se aplicou e deixou lá o currículo, mas não foi chamado no primeiro momento e às vezes numa segunda ou terceira oportunidade a pessoa foi chamada e hoje está no nosso time, está trabalhando lá com a gente. Legal. Então, enfim, fica aberto aí o convite, independente de onde você estiver. Já tivemos colaborador na Alemanha, né? Já tivemos colaborador em outros países, inclusive, trabalhando com a gente. Então, isso não é um problema hoje.
Apesar A de que pandemia gente tem uma abriu a cultura aí. porteira do home office absurdo, né? A gente tinha uma cultura do híbrido, né? Mas a gente achava que tinha, né? E aí, quando foi a pandemia, na verdade, Migrou. aconteceu, foi muito... Na verdade, a gente viu que a galera começou a trabalhar até mais, né? E aí foi engraçado, que a gente não tem vai voltar todo mundo, fica todo mundo no home office. Não tem isso. O pessoal muito vai, se quiser, se não vai, fica em casa também. E quando voltou, então, da pandemia, a gente percebeu que nem todo mundo voltou. Ficou os times indo num dia, o time vai no outro e tal. E a gente até tinha estendido, né? A gente pegou umas 2 salas lá e a gente devolveu as salas porque falou, cara, o pessoal voltou e não tá. Sexta-feira, por exemplo... Otimiza o custo. Sexta-feira é um dia lá que... Às vezes tem reunião de pastor lá, eu falei, pastor, a empresa existe, cara, ela tem foto aqui, não é uma empresa fantasma. Olha os funcionários, tem uma foto do cara funcionário. Põe na cadeira uma E a foto do galera funcionário. startup, né, cara? A galera de startup é entrega, né? Eles- O negócio precisa entregar. Sim, Exatamente. Agora, se o cara... Eu vi o Google falando uma matéria logo que não parou, bombou mais ainda na pandemia, né? Porque aí todo mundo foi Até pro a entrega o aumentou, Ads, né? tudo explodiu. E aí os caras falaram que só de... Eles fizeram um levantamento lá que só de copo descartável, só copo, O que economizaram? do café, eles economizaram, tipo, $550 mil Nossa. no ano, assim, só de um item. Aí eles falaram, cara, É pra muita eles é gente muito também, né? melhor realmente a galera entregar. Assim, a galera viu que a Aí os estrutura pais que toda começaram a não é reclamar, né? necessária. Tá gastando todo o café da Tem isso também. Fora café, imagina o café. A conta de energias de casa subiu, subiu tudo em casa. Também, né? É verdade. Cara, Muito então, bom. ó, na descrição tem o link ou em church.com.br. Em church.com.br, lá embaixo tem um link Trabalhe Conosco, a pessoa pode entrar lá. E para quem quer ser cliente também, Tem lá o Fale com o Especialista. Então entrou lá, clicou no Fale com o Especialista, ele vai pedir 4 informações, né? 3 ou 4 informações, algo próximo a isso. O nome da sua igreja, o tamanho ali mais ou menos. Por quê? Para a gente já poder direcionar para um atendimento específico, né? E aí o nosso time vai poder entrar em contato, e apresentar a plataforma, tirar dúvidas, fazer ali um atendimento todo especial para poder atender. Porque cada igreja tem uma realidade, né? Então é um ponto, muita gente achava antigamente que mas a InChurch só trabalha com as grandes igrejas, né? E via lá trabalhando com um monte de igreja realmente grande. Mas não, a gente tem mais de talvez 60% hoje da nossa base de clientes são igrejas ali em torno de 300 membros, né? Vocês falaram do caso de 50 Sim, membros. tem né? vários, assim, tem vários e a gente tem uma visão de alcançar 170 milhões de impactos, né, de decisões para Jesus. Até 2027. E 10 milhões de pessoas sendo Sendo cuidadas, né, acompanhadas. Afinal, é um projeto de expansão sem evasão. A gente quer, de fato, ajudar a igreja a cuidar e capacitar para que haja multiplicação aí também. Amém. Então a gente está convidando, assim, a gente sabe que a gente faz isso via igreja, e a gente sabe que não é só com as igrejas grandes, nem médias. As pequenas precisam avançar de uma forma saudável, capacitando, cuidando das pessoas, né? E crescer é alcançar mais vidas, né? Crescer é isso. Para dentro e para então, fora, né? Tem um crescimento para dentro e para fora. E tem uma condição especial lá para quem tá Eu ia falar agora, você que usar o cupom do Hub, cupom. vai ter o cashback do dízimo. O head de marketing está ali, Igor. Preparou alguma coisa aí? Não, mas avisa eles que vocês chegaram através do Hub lá e Sim, com vai certeza. ser maneiro. Prepara alguma coisa aí, Igor. Mas eu vou falar de um negócio que a gente pode ajudar e que é algo incrível, tá? Poucos sabem. Mas a igreja, eu falei lá então daquele ministério que alcançou 133 mil decisões para Jesus, né? Poucas igrejas sabem, mas a igreja tem um valor. Quem trabalha com tráfego sabe que isso é um negócio enorme. Mas a TechSoup, a gente fez uma parceria com a TechSoup, que fez uma parceria com a Google. A gente consegue, para essa estratégia, $10 mil por mês, R$50 mil por mês, para a igreja investir em tráfego. Né? Para você ter ideia disso, eu pedi para o time de marketing, cara, quantos R$50 mil em tráfego por mês deve impactar na internet? De 2 a 3 milhões de pessoas por mês. Então, ou seja, imagina, cara, eu não sei mais o que Deus tem que mandar de presente para a gente começar a, de fato, se conectar, se movimentar, aonde as pessoas estão pedindo ajuda. Então, ou seja, não sabe, tem a estratégia da InChurch, não sabe para onde levar, tem a plataforma da InChurch, não sabe como fazer InChurch,
te ajuda, tem um curso lá. Não tem dinheiro para poder pagar? Toma isso aqui também, R$50 mil por mês em créditos Google para poder fazer isso. E aí, bom, já quem entrar em contato com a gente também, a gente pode ajudar a conquistar, não precisa nem ser cliente nosso. Se você entender que junto com a gente você pode fazer essa estratégia e levar para uma jornada, ok. A gente vai ajudar quem nos procurar, tá? Preparou alguma coisa aí? Mandou aqui alguma coisa, vamos ver. Olha lá. Ó, primeira mão. O Morada vai pagar quanto? 3 meses da nossa... Então, quem entra em contato tem 3 meses das nossas funcionalidades Jornadas e Kids. Então, ganha o Jornada gratuito e o Kids. A gente lançou... tem o Kids também? Tem o Kids, nem falou do Nem Kids. falamos do que, não deu nem tempo de falar disso. Tem da check-in, etc. E começa uma jornada. A gente fala que não é um check-in... Nossa, e isso para a igreja que é um pouco maior. O check-in das crianças, eu sei porque minha esposa sempre trabalhou com isso. Não, tem o check-in e check-out, mas isso é uma ponta só. O que a gente quer com as crianças ali é começar uma jornada com a criança também. Né? Você vê que a jornada do diabo já está na internet. Qual é a jornada da igreja? É uma missão que está lá na X-Mission. Faça curadoria de conteúdo para a criança, está ajudando a criança e a família. E um curso exclusivo para aprender a liderar a Igreja do Futuro. É um curso incrível, inclusive ali com o Javier Casademun, que faz parte da mesa lá com o Douglas também. É um curso incrível sobre liderar a Igreja do Futuro. Essa também. parceria só tem benefícios. Tá vendo? Meu Deus. Então, ó, se você se interessou, fala que você viu aqui no Hub que você vai ganhar umas paradas aí. Tá vendo? Fica ligado, isso aí. fica ligado. Gente, muito bom, de verdade. Obrigado de verdade. pelo... Pedro, Não, a gente- Sidney. Vocês Eu vão, tô impressionado. Vocês vão ver em casa algumas propagandas que a gente já gravou. Na verdade, foi só a pontinha. a gente muito gravou. maior do que a gente- Agora as próximas a gente É vai por isso que... Porque o Medina, vou falar o lado B da coisa agora. O Medina falou assim, cara, a gente fechou a parceria com a Church pra divulgar. Aí eu pedi pros caras que a parada faz. Você não tá entendendo. Não, Os mandou caras um livro. mandou um livro. Aí eu falei, não, mano, manda o resumo. Aí ele fez assim, ó o resumo Esse do é cara. o resumo, né? Esse Aí é o eu falei, resumo. aí na hora eu falei assim, nossa, mano, mas os caras podiam, tipo assim, facilitar. Aí agora eu tô vendo que nem Realmente. no episódio de 1h30 deu pra falar tudo que tem. Imagina a gente fazer não uma falou. propaganda de 5 minutos. O que a gente Não faz? tem como. Na cabeça, Aí a eu gente fiz o coloca resumo esse do podcast. resumo para conseguir fazer a propaganda, mas não deu. Né? A hora que a gente for Agora começar, a gente entendi. põe o link do podcast, ó, aqui você vai entender o que é. É verdade. Muito bom. Assiste aqui pra você. Agora eu entendi Vai que fazer parte do realmente board agora, né? muito bom fazer parte do corte é uma propaganda de 1h30 para entender. Gente, parabéns pelo projeto, de verdade. Obrigado. Parabéns mesmo pelo projeto. Como isso está realmente atrelado. Eu acho que foi uma abertura de mente assim para muita gente. Para muita gente. Para nós somos, e isso que a gente se acha os meninão. Os tecnológicos. Tecnológico. Falando, ih, marotos. rapaz, tá pequeno pra gente. Ajudou muito, assim. Explodiu a mente aqui. Eu tenho certeza que já está sendo uma benção para a igreja, mas que essa parceria, que esse episódio aí faça com que esse projeto chegue em muito mais lugares, porque realmente fica muito claro para a gente a proposta ministerial desse projeto, como que realmente faz parte de algo tão excelente que glorifica a Deus e edifica a igreja. Né? Então, realmente, assim, parabéns. Obrigado pela parceria, obrigado por explodir a nossa mente aqui. Com certeza. Porque está ajudando a gente também em muitas coisas ministeriais. Assim, eu gosto disso, de sair com a mente fritando, e vai ser uma loucura. Pena que eu tenho compromisso saindo aqui, porque senão a gente ia ir para outra mesa e ficar mais horas conversando aqui. Rapaz, Mas, brigadão, de e verdade. Não tem um compromisso hoje que é dormir. Que é dormir, Exatamente. que coisa que dias assim, a cabeça fica agora... Eu não faço. Ele Como é que eu vai tô indo dormir pro- agora, né? 5 horas. Tô indo pro Instituto do Sono. Como é que pra- vai dormir agora, né? Não, a cabeça fritando. Ele vai para um médico dormir. Fritando. O bloquinho Ele de botou- notas já vai aqui desenhar o meu OEF, parceria. Isso é uma loucura. Gente, Muito bom. obrigado. Obrigado. Obrigado por Obrigado, terem gente. vindo. Parabéns. Obrigado Parabéns a pelo todos. projeto. Incrível. Gente, que esse episódio abençoe sua vida, que edifique a sua igreja e que possa expandir a sua mentalidade para o avanço do reino e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo até que ele venha. Eu sou apaixonado, estava falando agora com um amigo esses dias. Eu falei assim, cara, ele estava falando, Bruno, não, e aí que Jesus tem falado? Eu falei, cara, eu
eu queimo por projetos que nem... Foi até o Rodrigo Freitas, o dono da Jet School, que veio participar aqui também. Eles são um projeto de inglês, escolas de inglês dentro de igrejas. É dentro de igreja. É para cristão dentro de igreja. Falei, cara, mas achou uma veia, um nicho. Falou, não, a gente precisa preparar a igreja brasileira para anunciar o evangelho a outras nações na linguagem global. Então, para isso, eu falei, cara, e a gente está com um projeto agora também missional. A gente já tem 6 famílias de missionários que a gente abençoa no campo. A gente está nascendo agora o Instituto de Missões Morada, que a gente quer terminar o ano construindo escolas, furando poços, construindo creche em outros países, no Brasil, enviando muito para a missão mesmo, com parceiros empresários que falam, Bruno, Morada, a gente vai somar com vocês, com tanto, a gente vai poder mostrar para eles para onde foi tudo isso. Agora abraçando projetos mesmo de missões muito legais. Ele, cara, por que tudo isso? Somente por causa da missão? Falou, não, cara, porque eu sinto que é um batismo não somente de uma consciência, mas de uma postura maranata. Sim. De edificação e preparo da igreja, assim, realmente para a volta de Jesus. Então, toda vez que eu sento perto de pessoas que estão com empreendedorismo missional, eu fico, cara, glória a Deus. Eu não estou sozinho, como na verdade eu estou sendo ainda mais inspirado e saio daqui hoje com a cabeça ainda mais, o coração ainda mais queimando e a cabeça fritando, assim, de falar, cara, glória a Deus, que tem muito mais loucos aí, expandindo o reino de Deus de todas as formas possíveis, ainda mais com a tecnologia. Eu sei que tem muitos parceiros para nascer hoje, mas eu sei que tem muitos caras hoje que estão tendo uma visão expandida e que vão também criar projetos incríveis, que vão criar outros meios, que vão enxergar outras soluções para outros problemas que a gente talvez não viu e não enxergou. E o empreendedorismo é isso, né? Startup é isso. Então, e vai ser uma benção. Em nome de Jesus. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Pelo que vocês estão fazendo. Deus abençoe sua vida. Compartilha, comenta, se inscreva e se torne membro desse canal, que você vai ajudar a gente a continuar esse projeto por muito mais tempo. Fala Deus um pouquinho abençoe. da Church, Medina. Vamos ficar para a próxima. Muito bom, mano. Valeu!